te abençoe. Mateus 8:23, quero ministrar uma palavra no seu coração. Não vou me demorar. Mateus 8:23, quero compartilhar com você esse texto muito precioso da palavra do Senhor. E entrando com ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma grande uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Quem estava dormindo? Jesus. Jesus também dorme, viu, irmãos? Jesus também dorme. Próximo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Aí eles acordam Jesus acorda e olha para eles e diz assim, olha o que Jesus diz: e ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão temendo? Então, levantando-se, repreendendo os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Só até aí. E seguiu uma grande bonança. Sabe, querido, eu quero ministrar algo para você muito simples, muito prático, sobre a vida cristã, sobre aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Estar em Cristo, ou ter Cristo no seu barco, não nos isenta de vivermos tempestades, não nos isenta de vivermos dias difíceis. Jesus um dia disse para mim e para você: no mundo vocês terão aflições. Nós teremos aflições. Tem muitas pessoas aflitas com o que vai acontecer nas eleições. Tem muita gente aflita com o que vai acontecer no mundo daqui para frente. Tem muita gente que está preocupado com coisas que ainda, nem aconteceram. Aflições, ansiedade, angústia. Se nós olharmos o texto de Efésios, no capítulo 6, no verso de número 13, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim, pessoal, tomem sobre vós a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de haver passado, depois de haver feito tudo, vocês possam ficar firmes. Então o apóstolo Paulo nos ensina que existe o dia mau. O dia mau, ele pode bater na minha porta, ele pode bater na sua, ele pode bater na porta de qualquer um. Pode ser cristão, pode não ser, pode ter Deus, pode não ter. O dia mau, um dia vem. Um dia mau ele aparece. As tempestades, elas vão se levantar. E eu estou aqui para dizer para você nessa noite: você não viverá dias sem tempestades. Você não viverá dias somente de paz. Você não viverá dias somente de tranquilidade. Por quê, pastor? Porque Deus precisa nos preparar. Deus precisa nos adestrar. Quando nós estamos ensinando uma criança a caminhar, nós dissemos para ela: vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. E a gente deixa ela começar a caminhar, até que ela caia. Quando você for ensinar o seu filho a andar de bicicleta, você segura no banco e sai correndo atrás dele, vai, pedala, olha para frente, papai está aqui, você está soltando e já está andando sozinho. Quando ele cai, você vai lá e levanta. Por quê? Porque é impossível você aprender a andar de bicicleta sem cair. É impossível você aprender a caminhar, dar os primeiros passos sem tropeçar. Esses dias difíceis, essas fases difíceis, essas tempestades, esse dia mau, ele pode vir na minha sua vida, mas há uma diferença naquele que serve ao Senhor. Nós sempre venceremos estas batalhas, nós sempre venceremos estas guerras, e é isso que eu libero sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. O que eu venci, você também vai vencer. Aquilo que eu estou vencendo, você também vai vencer. Eu não sou diferente de você, e a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, sim ou não? Quando ele entra no barco com os discípulos, eu vou te fazer uma pergunta: Jesus sabia que ia ter tempestade, sim ou não? Vou perguntar novamente: Jesus sabia que ia ter uma tempestade? Sim ou não? E por que ele estava dormindo?
Por que sabendo que vinha uma tempestade, Jesus dormiu? Não vamos longe não, vamos para o apóstolo Paulo, que tinha sido apedrejado e agora estava Pedro tinha sido perseguido, chicoteado e agora estava preso. E no outro dia ele ia ser decapitado, iam lhe arrancar a cabeça. A igreja estava orando quando um anjo do Senhor foi lá na cadeia, e quando o anjo chega na cadeia, Pedro estava desesperado, tentando arrebentar as correntes para fugir. É assim que ele estava? Não, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O que faz homens viverem um tempo de tempestade e dormirem? O que faz mulheres viverem tempos difíceis e descansar? O que me faz ter a certeza de que as coisas vão melhorar? O que me faz ter a certeza de que o Senhor está trabalhando por mim? A fé. A fé. Sabe, irmãos, e eu preciso te ensinar algumas coisas sobre dias difíceis. Eu preciso te ensinar algumas coisas sobre tempestades. E o que o Senhor quer nos ensinar, pastor? A primeira delas: as tempestades existem para que possamos aprender a fechar a nossa boca e abrirmos bem os nossos ouvidos. No meio de uma tempestade, deixa eu dizer algo para você nessa noite: aprenda a fechar a sua boca e abrir bem os teus ouvidos. Sabe por quê? Porque Deus vai falar com você no meio da tempestade, Deus vai falar com você no meio da tormenta, Deus vai se levantar no dia mau para ministrar uma palavra de paz ao seu coração. Porque o que traz paz a Pedro, o que traz paz a Jesus, dormindo num barco no meio da tempestade, é uma palavra. É uma palavra. Você tem uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Qual é, pastor? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu tenho uma palavra de Deus, você também tem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor está comigo. Eu tenho uma palavra de Deus, você também tem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você tem uma palavra de Deus. No meio da tempestade, das lutas, das tribulações, pare para ouvir a palavra de Deus. Tem hora que eu me pego no meio da ansiedade, da luta, da preocupação. Eu paro e digo assim: Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim. Ei, querido, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a sua casa. Vença a ansiedade, vença a preocupação. Ouça Deus falando contigo no meio da tormenta. Quando Maria Eduarda nasceu, em 2005, nós vivíamos um tempo muito difícil, mas muito difícil. Lucas já grandinho, morando na casa da minha sogra, né? Eu dormindo no chão. Maria Eduarda chorava igual vontade de pegar a mulher e jogar fora. Você ri, porque não era você. Maria Eduarda chorava de dia e de noite, né, meu bem? De dia e de noite ela não parava de chorar. Até nós descobrimos que ela tinha refluxo. Ela mamava e chorava, mamava e chorava. E aí eu comecei a chorar também. Eu comecei a chorar, mas a entrar em desespero, porque desempregado, morando na casa da sogra, dormindo no chão, com 2 filhos. Sabe, situação difícil, não tinha perspectiva, eu olhava para frente e falava: vou fazer o que da minha vida? Minha mulher pegava a Maria Eduarda, mas a minha sogra ia para o monte, falava para ela: onde você vai, meu bem? Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando ela chegava em casa, eu estava lá sentado, prostrado, deitado, desanimado, não queria saber para onde, o que eu ia fazer da vida. Ela pegava na minha mão e dizia assim: meu bem, levante-se, Deus tem uma vitória para nós, Deus falou comigo, as portas vão se abrir, Deus vai fazer, meu bem, eu estou contigo, vamos para cima, se levante, o Senhor é conosco.
Às vezes eu falo aqui que eu ajudei muito Keila, mas você precisa entender que também Keila já me ajudou muito, porque muitas das vezes eu tomei decisões erradas, e essas decisões nos levaram para o chão, para o piso, para o fundo do poço, mas tinha alguém dentro da minha casa que ouvia a voz do Senhor, que ouvia a palavra de Deus, e ela dizia: levante-se, Deus vai fazer. E eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão: se levante, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Então, no meio da tempestade, feche a sua boca e abra bem os seus ouvidos. Segundo, o propósito das tempestades é elevar o nível da nossa fé. O propósito da luta, da tribulação, dessa provação, é elevar o nível da nossa fé. Quantos creem em Deus? Diga amém. Amém. Quantos creem que Deus é o seu provedor? Diga amém. Amém. Se você crê nisso, vai vir um dia mau, em que você não terá dinheiro para pagar a luz, em que você não terá dinheiro para pagar a água, em que você não terá dinheiro talvez para pagar a parcela da casa, ou a prestação do carro, ou para fazer compra. E aí você vai ter que demonstrar sua fé, dizendo: Senhor, eu fecho a minha boca para não murmurar, abro os meus ouvidos para ouvir a sua voz, e também para dizer que o Senhor é o meu provedor, e essa porta vai se abrir. O que Deus faz com isso, eleva o nosso nível de fé. Tiago 1:2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Diga assim comigo: alegria. O passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe, como que Deus vai elevar o meu nível de fé? Me provando. Como que Deus vai elevar o seu nível de fé? Te colocando no pouco. Deus sempre nos prova na escassez. Deus sempre nos prova na falta, porque é na falta que nós veremos quem é quem. É no pouco que nós veremos quem é quem. É na dificuldade que nós veremos quem é quem. É na luta que nós veremos quem é quem. É na provação que nós veremos se você tem fé ou não. E aí Tiago vem para mim e diz para você: ei, fique alegre quando você for provado. Fica o quê? Então diga para o seu irmão: sorria, você vai ser provado. Não existe forma de provar a nossa fé se não for através das nossas dificuldades. Sabe, Deus sempre nos prova no pequeno, no fundo do poço, no meio da tempestade, com o bolso vazio. Mas deixa eu dizer algo para você, como diz Tiago: alegre o seu coração. Porque se você passar por essa prova, diga para o seu irmão: quer que dá uma boa notícia. Se você passar por essa prova, vai vir outra maior. Você pode dizer amém? Amém? Pastor, a prova não vai acabar? Não! Quem aqui é formado em alguma coisa? Faculdade superior, pronto. Você fez prova? Não fez? Vai fazer um mestrado, tem que fazer prova? Vai fazer um doutorado, cadê o Quan? Quan veio no culto? Veio de manhã, né? Vai fazer prova, um doutorado, tem que fazer prova? Tem. Então, se você quer subir de nível, entenda que Deus vai provar a sua fé no meio da tempestade para te subir de nível. Para te subir de nível. Para te subir de nível. Eu achava que eu era doutorado em escassez. Doutorado é maior que mestrado, né? Eu achava que eu era doutorado em escassez. Esse ano, ontem
Ontem foi sábado? Ontem nós fomos lá pro dia feliz, meu bem foi. Meu bem entrou no carro e falou assim, bem, vou embora para casa. Falei, vai fazer o que de almoço lá em casa? Ela falou, não sei. Aí, Maria Eduarda foi para casa, Igor foi lá para casa, minha cunhada foi lá para casa, o Monito lá para casa. E aí, o telefone do meu toca. Maria Eduarda, pai, o que nós vamos comer? Eu não sei. O que tem aí? Ela falou, vou fazer macarrão. Eu falei, então faz macarrão. Aí, passa um pouquinho, o telefone toca. Pai, não tem macarrão. Eu falei, como que nessa casa não tem macarrão? Não tem, pai. Traz marmita para nós. Eu falei, não vou. Você sabe por que eu não vou? Porque eu acabei de ganhar uma marmita. Sabe, irmãos? Aí Igor olhou, aí Vonei começou a cantar assim, super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais livre. Falei, o que vocês vão comer? Não interessa, eu vou comer, porque sua mãe ganhou uma marmita e eu vou dividir com ela. Vocês pensam que é brincadeira? Porque vocês pensam que pastor não passa dificuldade, né? Assim, não, o pastor tá reinando. Igor chegou lá em casa esses dias, né, bem? Igor chegou, até eu falei para o Marlon, Igor chegou lá em casa, não tinha feito compra, e não tinha feito mesmo. Estava sem dinheiro para fazer compra. Nicole fala assim, nossa, sogro, tá difícil, né? Tá difícil, Nicole. Vamos embora, mas não vamos vencer. E aí, Igor chegou lá em casa para tomar banho, entrou no banheiro. Keila, foi, Igor? Não tem sabonete. Não tem mesmo, irmão. Então, entra no carro aí, vai lá no bolicho, diz o cuiabano, e compra o sabonete. Sabe, irmãos, é nessa hora que você vê Deus me suprindo, porque Igor foi lá, comprou o sabonete, tomou banho, foi embora, largou o sabonete. E eu banhei a semana inteira com o sabonete. Então, deixa eu dizer algo para você, querido. O propósito dessa tempestade, dessa luta, é elevar o seu nível de fé. E eu profetizo que você vai tirar o mestrado, o doutorado. Você vai viver acima de um nível normal. Porque aquele que vive pela fé agrada a Deus. E quem agrada a Deus, desfrutará do melhor dessa terra. Aleluia! Alegra o seu coração, irmão. Terceiro, o propósito das tempestades, das lutas, também é provar o nosso coração. Provar o nosso coração. Quem ama a Deus aí? Diga amém. Cuidado, hein? Cuidado. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso número 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te introduziu no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Não foi o diabo que levou o povo para o deserto. Não, foi Deus. Ah, pastor, Deus leva a gente para o deserto? Leva. Deus humilha a gente? Humilha. Quantas vezes você já olhou assim, ó? Você já ouviu assim, ó? Uai, irmão, cadê o seu Deus? Você não falou que Deus é Deus? Olha como é que está a sua vida. Hoje aconteceu isso só comigo. Só comigo? Ah, bom. Sabe, eu vejo alguns homens que a mulher está feia, ele troca por outra. A mulher está com 50, ele troca por duas de 25. O carro está velho, ele troca por um novo. A casa está ruim, ele troca por outra. Mas sabe qual que é o momento mais difícil de um homem? Quando ele não tem dinheiro para suprir a sua casa. Ah, irmãos, eu já me peguei muitas vezes assim. Que eu não tinha dinheiro
para comprar algo para o Lucas. Você já sabe a história do Lucas. Lucas, ele tomava leite, aliás, ele tomava água com leite condensado. Toma o leite, meu filho. E ele, igual a Meg do Simpson, né? Quase comia o bico da mamadeira. Mas meu coração doía. Coisa difícil, irmãos, é um homem não ter dinheiro para suprir. Quem é casado aqui, diga amém. Vê se não é assim na sua casa. No início do mês, o homem, você fala assim, amor, me dá 50 reais aí. Toma bem, toma. No meio do mês, amor, me dá 50 reais. O que você quer com 50 reais, meu bem? No final do mês, amor, quem? Não tem dinheiro não, mulher. Chega, meu dinheiro. Não é assim? No final do mês, o homem começa a ficar nervoso, sabe por quê? Está sem dinheiro. Sabe, irmãos, às vezes a gente se sente humilhado. Às vezes a gente se sente provado. Deus colocou o povo de Israel no meio daquele deserto. Jesus colocou aqueles discípulos no meio de uma tempestade. Sabe para quê? Para provar a fé deles, para provar o coração deles. Salomão diz que o coração é a sede de todas as coisas. E quando eu falo de coração, estou falando de alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê, pastor? Em momento de lutas, de tempestades, guarde o seu coração. Para quê? Para que você não duvide da palavra de Deus. Para que você não duvide de que Deus é poderoso para fazer. Para que você não duvide que Deus é poderoso para abrir portas. Para que você não duvide que mesmo que você esteja no fundo de um poço, Deus te coloca para sentar-se com os príncipes dessa terra. Não duvide. Guarde o seu coração, meu irmão. Porque hoje você pode estar lá embaixo, mas o mundo dá muitas voltas. Uma hora você pode estar lá em cima. E é sempre assim. É sempre assim. Aprenda a lançar o seu pão sobre as águas, porque a Bíblia diz que depois de muitos dias você acharás. Então guarde o seu coração no meio da tormenta. Fique quieto. Não fale nada. Esses dias eu conversava com um irmão no WhatsApp, e ele falou assim, irmão, pastor, como é que estão as coisas? Eu falei, irmão, está difícil. Ele falou para mim assim, ó, calma, pastor, o Senhor sempre vence essas batalhas. As pessoas olham para mim e acham que eu sempre vou vencer, e sempre vou mesmo, mas passar por elas não é fácil. Então guarde o seu coração, eu guardo o meu, você guarda o seu, nós guardamos os nossos corações, para não duvidar, para não deixar de crer, sabe, para receber o milagre. Quarto e último ponto, as tempestades existem para elevar o nosso nível de intimidade com Ele. Vou dizer novamente, as tempestades, os dias difíceis, eles existem para elevar o nosso nível de intimidade com Ele. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é na dor, olha, e é na dor que a gente para, dobra o joelho e fala assim, Senhor, estou aguentando mais. Eu lembrei de Eliane agora, Eliane, nossa secretária, fala assim, patrão, não tem mais nada para comer nessa casa não. Mas a dor, irmãos, ela tem um propósito. Nos aproximar de Deus. Sabe, tem muita gente que só procura Deus em momentos difíceis. Tem muita gente que só, não estou dizendo que a maioria das pessoas são assim, não. Eu estou dizendo que muitas pessoas só procuram Deus quando está no fundo do poço. A mulher vai e leva o filho para o hospital. O médico pega o filho dela. Ela diz, meu filho está morrendo, doutor. E ele pega aquela criança e sai correndo com ela. E a mulher fica na sala de espera, esperando uma resposta do médico.
O médico abre a porta da UTI e diz assim para a mulher: ei, filha, você crê em Deus? Ela diz: creio. E aí ele diz para ela: então, minha filha, ore, porque o seu filho, só um milagre para trazê-lo de volta à vida. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Choram. Ai, meu Deus! Olha para mim aqui. Essa pessoa tinha que fazer o quê? Parar de chorar e dizer assim, ó: amém. Está nas mãos do autor da vida. Está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Irmãos, se tivesse na mão do médico, médico erra? Sim ou não? Sim. Se eu vi uma reportagem do médico que deixou uma tesourinha na barriga do cara. Médico erra? Erra. Mas Deus não. Então eu estou aqui para te dar um conselho. Se eu pudesse, talvez te dar um conselho. Jó tinha tudo e perdeu tudo em um dia. E aí em Jó 42:5 ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Deus é bom, Deus abre portas, olha aí, ó, eu estou próspero, olha os meus camelos, as minhas cabras, as minhas ovelhas, olha os meus funcionários. E agora Jó perde tudo. E vem uma tempestade. E agora Deus olha o coração de Jó, prova Jó, e Jó é aprovado. E agora Deus restitui em dobro tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. Eu imagino o seguinte: ainda bem que a mulher dele não morreu, né, Arley? Você já pensou? Se Deus restitui 2 mulheres para ele, era o fim da vida de novo. 2 mulheres, irmão, ele estava lascado. Mas Deus restitui tudo em dobro. Tudo em dobro. Sabe o que Jó diz? Ah, Senhor, eu te conhecia só ouvindo. Agora eu tenho intimidade contigo. Sabe, irmãos, no dia da luta, da prova, das tempestades, fica desesperado não. Porque quando eu prego isso para você, eu estou pregando para mim também. Não é só para você, eu estou pregando para mim. Ajoelha. Tem dia que eu chego lá em casa, eu ajoelho, não só agora, mas toda a minha vida. Eu sou difícil de ajoelhar, irmãos. Mas quando eu ajoelho, Deus sabe que eu não falo nada. Eu só choro. Para mim ajoelhar é difícil. Para mim ajoelhar, irmão, é quando o negócio está assim, ó. Aí eu ajoelho e falo assim: Deus, eu não tenho nada para falar. Só estou aqui para ouvir o que o Senhor tem para fazer. Intimidade. Sabe, irmãos, para que deixar as lutas e as tempestades acontecerem para nós sermos íntimos de Deus? Não. Aprenda a viver a intimidade com Deus, também nos meio das tempestades. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Eu quero concluir lendo com você Gênesis, não precisa ler não, põe aí Gênesis 50:20. Gênesis 50:20. Essa história de um menino chamado José, filho preferido. O pai o amava. O pai, ele era o filhinho do papai. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e entregava para o papai. Papai, fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Eu acredito que quando os meninos chegavam da rua, surra. E eles ficavam com raiva de José. Eu imagino eu. Primeira oportunidade que eles têm, eles jogam José no fundo de um poço. Jogam José no fundo de um poço. José fica lá esquecido, abandonado.
E aí o irmão mais velho diz assim: meu Deus, o que vai acontecer? Papai vai pegar nós, vai bater em nós, e agora José vai chegar e falar. Eu tive uma ideia. Vamos pegar José e vamos vender ele. E a gente fala para papai que ele morreu. Vai passando uma caravana de ismaelitas, compram José. José vai morar em outra terra, em uma terra distante. Lá ele se torna escravo. Vai para a casa de um homem muito famoso, chamado Potifar. Lá ele começa a crescer, prosperar. Acontece um problema e eles mandam José para a prisão. Lá José faz amigos, inclusive do carcereiro, que entrega para José a chave da cadeia. José então, um dia sai daquele lugar. O faraó tem um sonho. José interpreta aquele sonho. E faraó convida José para reinar sobre todo o Egito. José então agora é governador de todo o Egito. Um menino que foi jogado no fundo de um poço. Um menino que foi abandonado, vendido, escravizado, deixado para trás. Agora José é governador de todo o Egito. A fome agora assola o mundo. E diante daquela visão e daquela revelação e daquele sonho, José ensina Faraó a administrar no meio da escassez. José acumula tanto dinheiro, que todo o dinheiro da terra agora está nas mãos de Faraó. Todo o pão da terra está nas mãos de Faraó. Todos os animais da terra estão nas mãos de Faraó. E agora quem chega para comprar pão, e agora quem chega para vender a terra e até o próprio corpo, para José, os seus irmãos. Quando os irmãos olham para José e vê que é José, eles ficam desesperados. José vai nos matar. Coloca o versículo aí, Maria Eduarda, por favor. Eles ficam desesperados. José vai nos matar. Porque é assim, irmãos. O mundo dá muitas voltas. Uma hora você pode estar no fundo de um poço. Outra hora você pode estar sentando na cadeira mais importante dessa terra. E agora os irmãos de Faraó, de José, chegam para ele. Estão diante dele. E José vira para eles e diz: olha, eu estou feliz em ver vocês. Eu estou muito feliz. E os irmãos quase que não acreditando. Você está feliz? José diz: estou muito feliz. José, mas nós te vendemos. Nós falamos para papai que você estava morto. José, nós jogamos você no fundo de um poço, vendemos você para uma caravana de ismaelitas. E José, mas eu estou feliz. Vocês não imaginam a minha felicidade. Eu só estou aqui nesse trono porque vocês fizeram isso. Vocês contribuíram para a minha vitória. Vocês contribuíram para que eu chegasse aqui. Vocês intentastes o mal contra mim. Vocês queriam o meu mal, eu sei disso. Mas Deus queria o meu bem. Deus queria o meu bem. E Deus usou essa situação, Deus usou essa circunstância, como vocês estão vendo hoje, para me conservar em vida. E agora eu sou o governador do Egito. E eu vou livrar a vida de vocês. Vocês não vão morrer de fome. Eu vou alimentar vocês. Eu vou suprir vocês. Eu não sei se você está entendendo. Mas o que eu estou dizendo para você nessa noite, para encerrar a mensagem, é que talvez você possa estar no fundo de um poço. Talvez você possa estar sendo humilhado, massacrado. Talvez você possa estar sendo provado por Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Aguenta. José aguentou. José aguentou o poço. Não desprezando a minha sogra, mas eu aguentei a casa da minha sogra. Eu aguentei, sabe, não ter dinheiro. Eu aguentei morar no beiro de um córrego fedido, que quando chovia, desculpa a expressão, mas eu vou falar. Pode falar?
Quando chovia, as fezes boiavam e entravam para dentro de casa. Eu aguentei, irmão. Minha esposa aguentou. José aguentou. Davi aguentou as cavernas. Davi aguentou, sabe, as cuspidas que deram nele. Aguentou. Você vai aguentar. Você vai sobreviver. Eu e você vamos passar por isso. Eu estou aqui dizendo que eu e você, nós vamos vencer isso. E muito mais. E muito mais. Deus vai te usar para suprir a sua família. Deus vai te usar para suprir os seus parentes. Deus vai te usar para suprir os seus amigos. Deus vai te usar para abençoar o seu bairro, para abençoar a tua cidade. Deus vai te usar para abençoar a tua parentela. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo para você que essa experiência, ela vai servir para te honrar nessa terra. Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Deus vai te pôr em primeiro e não por último. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Se eu sou você, eu já estaria de pé gritando e dizendo: Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem Deus pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos, cante ao Senhor. E não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Alegre o seu coração. Alegre o seu coração. E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Espírito Santo, eu não sei como essas pessoas entraram aqui nesta noite, mas a tua palavra diz que o Senhor conhece o coração de cada um deles. Eu não sei o momento, a situação, eu não sei o que eles estão vivendo na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar situações. O Senhor não vai nos livrar dos gigantes, mas o Senhor vai nos ajudar a derrubá-los. O Senhor não livrou, ó Deus, Daniel da cova dos leões, mas o Senhor livrou Daniel dos leões. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas o Senhor os livrou do fogo. Nessa noite, ó Deus, dê socorro à minha vida, dê socorro à vida dos teus filhos. Nessa noite, ó Pai, dê socorro ao teu povo. Senhor, envia o teu anjo para abrir a porta, para quebrar a barreira e o impedimento. Envia o teu anjo, Senhor, para ministrar sobre as nossas vidas. Eu declaro vitória sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro vitória sobre a vida de cada um deles. Eu declaro, ó Pai, que o Senhor há de mover de uma forma especial e sobrenatural. Eu oro nessa noite, ó Pai, liberando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor e dê a Ele um grito de júbilo. Deus te abençoe. Aleluia.